Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia: combate ao câncer, o uso de serviços de transporte como Uber e as mudanças no ensino médio. Deputados vão debater com especialistas temas que mobilizam o país em 3 comissões gerais esta semana. E a agenda de votações começa com mais de 20 itens na pauta do plenário. Do Salão Verde, Carolina Nogueira. A oposição promete obstruir votação de projeto que endurece regras para concessão de benefícios previdenciários. Do corredor das comissões, Mariana Pichitsky. A comissão que analisa medidas de combate à corrupção vota hoje à tarde relatório final que criminaliza o Caixa 2. Hoje é terça-feira, 22 de novembro. Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O plenário da Câmara esta semana vai virar um grande palco de discussões entre especialistas, autoridades, representantes da população e parlamentares sobre temas de repercussão nacional. São 3 comissões gerais. Esta manhã o debate é sobre a prevenção ao câncer. Na quarta, às 10 da manhã, o debate é sobre o transporte individual de passageiros. Uma proposta que está para ser votada na Câmara quer restringir esse transporte aos táxis, o que na prática pode proibir serviços como o Uber no país. O outro debate no plenário está previsto para quinta-feira, 12h30, sobre as mudanças no ensino médio, um dos temas que motivou a ocupação de mais de 1.000 escolas em todo o Brasil. E a semana também tem uma lista cheia de itens a serem votados no plenário. São pelo menos 21 na pauta. Alguns polêmicos, como a legalização dos cassinos no país e o piso nacional dos vigilantes. Apesar da pauta cheia, a base governista já sabe qual é a prioridade número 1. Votar a urgência e o mérito da proposta que endurece a concessão de benefícios previdenciários e determina um mutirão de perícias médicas para fazer um pente fino nos auxílios-doença e nas aposentadorias por invalidez. Essas mudanças já chegaram a valer por meio de uma medida provisória. Só que, polêmica, ela acabou perdendo a validade. O texto foi reenviado em forma de projeto de lei. O Palácio do Planalto tem pressa na tramitação. A oposição, nem um pouco. Durante os 120 dias e ela perdeu validade, ela caducou. E durante esses 120 dias de validade da medida provisória, várias perícias médicas espalhadas, milhares de perícias médicas espalhadas no Brasil estavam em andamento e que com a perda da validade da medida provisória foram suspensas. Então essas perícias médicas precisam ser retomadas, não é? E elas independem daquilo que nós vamos discutir na reforma da Previdência. É uma urgência nefasta ao trabalhador, porque ele dificulta, ele amplia o prazo para que você tenha direito ao auxílio doença, ao salário maternidade, ao auxílio reclusão e também diminui o valor do auxílio reclusão. Vamos estar obstruindo, essa não é a urgência do povo brasileiro. Uma proposta que não está na pauta oficial do plenário, mas que também pode virar o centro das atenções esta semana, é a que traz medidas contra a corrupção, criando o crime de Caixa 2, por exemplo. Eu disse assim que a comissão terminar o seu trabalho, está pronto ao plenário e nós vamos votar. Eu não sei se é essa semana, mas que a Câmara, depois que a comissão terminar, votar o relatório do deputado, aprovar com ressalvas ou com emendas ou não, o parecer vai estar pronto ao plenário e nós vamos votar no plenário. E vamos conversar com a Carol Nogueira sobre esse tema, a votação das medidas de combate à corrupção, que pode acontecer essa tarde na comissão especial. Não é isso, Carol? Bom dia. Exatamente, Vera. A reunião da comissão especial está marcada para 2 horas da tarde. Uma nova reunião, uma nova tentativa aí de votação desse relatório final. Um relatório polêmico, com vários assuntos polêmicos, como a criminalização do Caixa 2. Tem gente dizendo que isso poderia gerar uma anistia aos crimes pregressos, ou seja, tudo o que aconteceu de Caixa 2 até aqui. Tem também essa outra questão muito polêmica, que é a possibilidade de que juízes, promotores, procuradores pudessem passar a responder por crime de responsabilidade, que é a tipificação penal, o tipo de crime em que foi encaixada a ex-presidente Dilma Rousseff quando ela sofreu o impeachment. A gente vai conversar então, começar conversando sobre esse assunto com o deputado Zé Geraldo. Ele é do PT da Bahia, vice-líder do PT, do Pará, desculpa, deputado. Deputado, sua expectativa para a votação desse projeto lá na comissão especial? O senhor acha que a votação deve acontecer hoje mesmo? E a sua expectativa também sobre esses temas polêmicos, como, por exemplo, crime de responsabilidade para magistrados e membros do Ministério Público? Bom, primeiro que nós já temos uma polêmica na comissão, porque se nós temos 10 pontos de combate à corrupção, por que nós não podemos ter mais um, que é o que inclui o Poder Judiciário? Eu penso que não é justo você estar discutindo combate à corrupção no Brasil
e dizer que só o Poder Legislativo, o Poder Executivo tem corrupção. Pelo que eu percebo, por denúncias, em todos os estados você tem grandes crimes de corrupção cometido também pelo Poder Judiciário. Então nós precisamos tratar essa questão despartidarizando e tirar o foco somente do crime eleitoral, porque infelizmente, depois do mensalão, depois do petrolão, como se chama, nós estamos focados com foco só exatamente no crime de Caixa 2, a justiça eleitoral, e nós precisamos tratar de forma mais ampla, porque os crimes estão acontecendo. E penso que nós precisamos discutir verdadeiramente uma reforma política no Brasil, porque eu nunca vi se gastar tanto dinheiro, tanto Caixa 2, como aconteceu nas últimas eleições municipais. Deputado, sua expectativa para as votações em plenário? São mais de 20 projetos. A prioridade número 1 do governo é essa questão que endurece aí as regras para concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença. Já estava valendo como medida provisória, agora veio como projeto de lei. E a oposição promete obstruir essa votação, é isso? Não, nós, como oposição, estamos obstruindo na maioria dos temas, até porque nós não podemos, em 90 dias, votar tantas matérias que mexem com o cidadão brasileiro, com o trabalhador brasileiro, que vai todas no sentido de reduzir, né, os ganhos dos trabalhadores. Quando você fala, nós precisamos rever benefícios, nós precisamos rever todos os programas, irregularidade dos programas. Agora, nós não podemos concordar que no momento de crise no Brasil, o governo mande tantas medidas para o Congresso Nacional, restritiva, que gera desemprego e que gere exatamente a perca do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Em relação a outros projetos que têm a urgência convocada, votação de urgência em plenário, o que o senhor destacaria, o que o senhor acha importante que seja votado essa semana? Olha, eu acho que nós temos matérias importantes aqui, por exemplo, você unificar a documentação pessoal, que é uma proposta já que foi discutida com a presidenta Dilma. Não tem por que hoje um cidadão carregar uma carteira cheia de documentos no seu bolso, sendo que você pode carregar apenas um documento. Então são projetos dessa natureza que você também vai melhorar, né, a vida do povo brasileiro. Mas infelizmente o governo só quer medidas que tira, que diminui, que desemprega, que leva o Brasil à crise. O registro único está na pauta, essa possibilidade de votação dessa urgência. A gente vai conferindo ao longo da semana, Vera. Obrigada, Carol, deputado. E a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou um seminário nesta segunda-feira para debater a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Os valores teriam apenas a correção da inflação, medida pelo IPCA. Os participantes não chegaram a um consenso sobre se a medida é realmente a mais indicada para corrigir o déficit fiscal do governo. 10 especialistas em economia e direito público ligados ao governo ou a instituições especializadas se revezaram ao microfone e também responderam perguntas do público durante o seminário. O representante do Tribunal de Contas da União disse que a proposta é dura, mas que algo precisa ser feito para evitar a explosão da dívida pública. A trajetória da dívida hoje é uma trajetória explosiva, insustentável, e a gente não vai conseguir recobrar o crescimento sem isso. Isso vai deixar o país inteiro sem dinheiro para financiar suas políticas públicas. Ou seja, algumas crises que a gente já está vivendo nos estados, fatalmente chegaria à União e a gente teria o pior cenário possível. Então, o cenário de não adoção de nenhuma medida corretiva é o pior cenário possível hoje. O deputado Léo de Brito, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, concorda que é preciso limitar o crescimento da dívida pública. Mas, para o parlamentar, o problema é a baixa arrecadação de impostos causada por um sistema falho. Um problema que, segundo ele, não será alterado pela proposta. Ela ataca uma questão que é a questão das despesas primárias, mas o problema do país é um problema de arrecadação e ela tem fortes impactos sociais, sobretudo perdas, no caso da saúde, conforme o IPE, da ordem de 747 bilhões nos próximos 20 anos, da assistência social 868 bilhões, segundo os dados do IPE. Então, nós estamos falando aí de fortes impactos sociais para talvez aquilo que não seja a solução para reduzir o déficit das contas públicas. A proposta já foi aprovada pela Câmara e está no Senado. Se virar lei, congelará o crescimento real dos gastos do governo pelos próximos 20 anos. A economista Esther Dweck reforçou a afirmação de que a saúde perderá recursos.
Você vai ter também uma queda em termos per capita, com certeza, porque a população vai continuar crescendo nos próximos 20 anos, e principalmente envelhecendo, que no caso da saúde é mais grave. E você também tem um fator muito grave na saúde, que a inflação da saúde é maior que o IPCA. Os custos de saúde crescem acima do IPCA. Já o representante do Ministério da Fazenda discorda. Para ele, o efeito da PEC será justamente o oposto, com a garantia dos recursos que devem ser investidos em saúde, educação e outras áreas sociais. O ajuste que o governo está propondo é um ajuste gradual que visa preservar os direitos, que visa preservar os programas sociais, para que não aconteça o que aconteceu até em outros países, os países vizinhos como Argentina, Venezuela e outros parecidos, no qual os programas sociais estavam garantidos na lei, mas o governo não tinha efetivamente recursos para executar nesses programas. E foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa do futsal. O pedido para criar essa frente parlamentar recebeu mais de 200 assinaturas, entre deputados e senadores. O futsal, ou futebol de salão, é um esporte genuinamente nacional. Foi criado no Brasil, que até hoje se mantém entre as potências da modalidade. 12 milhões de brasileiros praticam futebol de quadra. Nas escolas, a modalidade também é muito querida. Por isso, um grupo de deputados e senadores acredita que este esporte merece mais atenção. Eles lançaram a Frente Parlamentar Mista em defesa do futsal. O evento contou com a presença do jogador Falcão, que por 2 vezes foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. O objetivo da frente é ajudar a transformar o futsal em esporte olímpico e também incluir a modalidade entre os esportes beneficiados pela Lei Agnello Piva, que destina recursos das loterias federais para o esporte. O deputado Bacelar vai presidir a frente. A nossa seleção de futsal masculina tem 6 títulos mundiais, a seleção de futsal feminino tem 7 títulos mundiais, enfim, é um esporte que está presente na vida do brasileiro. Mas nós precisamos continuar alimentando a cadeia. A gente precisa garantir que a criança que tem 5 anos de idade e que está iniciando a prática esportiva já tem acesso ao futebol de salão. E isso, numa cadeia produtiva, vai levando atletas e vai realimentando. Vamos agora para o corredor das comissões, saber a agenda de debates hoje por lá com a Mariana Prischitski. Bom dia, Mariana. O que você destaca aí para a gente hoje? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Várias comissões, terça-feira movimentada pela manhã aqui na Câmara. Várias comissões fazem votações e algumas discutem assuntos em audiências públicas das mais diversas. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, por exemplo, vai receber o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para tratar de vários assuntos relativos à pasta e de interesse da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Para conversar um pouco sobre isso, nós estamos com o presidente da comissão, que é o deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas. Deputado, qual que é a sua expectativa? Bom dia. Bom dia, uma grande expectativa aqui na CREDEM. Hoje receberemos o ministro da Defesa, o senhor Raul Jungmann, e com certeza será um debate rico. Os parlamentares membros da comissão estão há algum tempo aguardando a visita do ministro. Ele que é oriundo dessa casa, ele é parlamentar e está no momento exercendo a função de ministro. E são diversos os assuntos que vamos discutir aqui hoje. Controle de fronteiras, combate ao terrorismo, como as Forças Armadas podem ajudar no combate à violência urbana, a crise em alguns países do continente, como é o caso da Venezuela, enfim. São diversos temas, diversos assuntos que eu não tenho nenhuma dúvida, o ministro não se furtará a comentar nenhum deles. Deputado, o senhor é um dos autores do requerimento para a vinda do ministro hoje aqui. O que o senhor acha que deve preponderar nessas discussões? São realmente muitos assuntos ligados à comissão. Sem dúvida, serão diversos assuntos debatidos. O Ministério da Defesa Nacional é um dos mais importantes, um dos mais estratégicos do nosso país. Trata de diversos assuntos e os membros da comissão, como eu disse, tem diversos temas para serem debatidos, discutidos. É um ministério forte, um ministério que tem uma grande presença no dia a dia do brasileiro. Às vezes isso não aparece, mas isso é fato. Eu citei aqui o controle das nossas fronteiras, que é feito pelas nossas Forças Armadas, a ajuda no combate à segurança pública, os projetos estratégicos para as nossas 3 forças, o plano estratégico de defesa nacional, enfim, são diversos temas em que diversos parlamentares dos mais diferentes partidos tem interesse, tem questionamentos a fazer, e o ministro Jungmann passará aí essa manhã, hoje, a partir das 10 horas aqui na CREDEM, esclarecendo todos esses pontos. A questão da inteligência, ameaça de terrorismo, como é que isso pode avançar no debate? Sem dúvida será um tema abordado. O ministro Jungmann esteve à frente recentemente de um grande desafio
que foi liderar o aparato de segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que foi um sucesso, não houve qualquer grande transtorno durante as Olimpíadas no Rio. O Ministério da Defesa teve papel fundamental nesse projeto, as 3 Forças Armadas, e o combate ao terrorismo fez parte disso sim. Então o ministro Jungmann vai poder falar um pouco mais sobre a experiência nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como também os projetos para que esse combate continue no dia a dia do país, no dia a dia da nossa população. Deputado Pedro Vilela, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública. É 10 horas, né? Às 10 horas aqui na Credem, podem acompanhar pelos meios de comunicação aqui da Câmara de Deputados. Ok, obrigada, deputado. Vera. Obrigada, Mariana, deputado. E olha, as prefeitas eleitas agora em outubro vieram à Câmara a convite da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Elas discutiram como os municípios podem enfrentar problemas de infraestrutura e a crise econômica. As mulheres são 52% da população brasileira, mas conquistaram apenas 11,6% das prefeituras nas últimas eleições. Este percentual vem aumentando desde 2004. Algumas das 639 prefeitas eleitas em todo o país se juntaram a parlamentares da bancada feminina neste encontro. Você descobrir que você, como pessoa física só, você pode ajudar um grupo, mas um grupo pequeno, como governante é que você pode ajudar bem mais gente. A economia dos municípios foi uma das preocupações e houve críticas à proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Essas prefeitas já vão encontrar dificuldades em função da crise e podem encontrar dificuldades maiores ainda a partir de 2017, se essa PEC for aprovada. A Câmara aprovou um projeto de lei que garante aos advogados o direito de fazer sustentação oral em julgamentos de pedidos de liminar. O objetivo é ampliar o direito de defesa. A medida liminar é a decisão de um juiz que analisa um pedido urgente. É concedida quando o juiz considera que a demora na decisão pode prejudicar aquele cidadão. Hoje, no julgamento de liminares, o advogado não tem direito de fazer a chamada sustentação oral, que é quando o advogado pode falar para tentar convencer os juízes de que o seu cliente está com a razão. Para mudar esta realidade, a Câmara aprovou um projeto de lei que dá aos advogados o direito de fazer a sustentação oral em julgamento de liminar. A proposta agora segue para análise do Senado. O relator acredita que a medida amplia o direito de defesa. A gente sabe que naquele momento derradeiro do julgamento influencia e muito a decisão dos julgadores, dos ministros, desembargadores e o colegiado que lá está. E o assunto agora, no corredor das comissões, são os desafios da agricultura. A gente volta a conversar com a Mariana Prischitsky. Oi, Mariana. Isso, Vera. A gente está aqui na frente do plenário 1, porque a Comissão de Meio Ambiente vai fazer essa audiência pública, que começa daqui a pouquinho, para discutir o desafio da agricultura brasileira, uma forma de um desenvolvimento sustentável no campo, no país. A gente vai conversar aqui com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é um dos deputados que pediram essa audiência pública de hoje. Deputado, qual que é a sua expectativa? Bom dia. A minha expectativa é da gente ter nessa audiência uma diversidade muito grande de opiniões sobre sustentabilidade e produtividade da agricultura. Nós vamos ter uma experiência, talvez, do maior mestre hoje da agroecologia, do Ernest Gussie, né? Então ele tem vários seguidores no Brasil inteiro. Ele está numa experiência agora de produção agroecológica em larga escala, né, trabalhando numa fazenda grande. Então a gente tem a expectativa de superar esse desafio, porque se fala muito que a agroecologia não é possível produzir em escala, então ele vem trazer essa experiência. Nós vamos ter a fala aqui da antropóloga Ana Maria, que é uma pesquisadora sobre roças tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçaras. Então vai mostrar a importância da roça do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, da manutenção da agrobiodiversidade, né? Dos bens culturais que são associados aos sistemas de roça dessas populações tradicionais. E nós também vamos ter, então, representantes da agrosoja, né? Gente que vai da grande agricultura, que vai colocar também as razões deles e como é que eles estão vendo a agricultura do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Então esse debate, ele é importante a gente trazer os temas para cá, para a gente fazer um enfrentamento. Porque o Brasil, ele é o primeiro país do mundo
em consumo, né, de uso de agrotóxico. Para você ter uma ideia, o principal agente de contaminação dos mananciais brasileiros, o segundo principal, são os agroquímicos, né, muito agrotóxico. Então, daqui a pouco a gente também, para a própria agricultura brasileira, a grande agricultura, que tem uma importância na balança comercial, a gente sabe disso, e o Brasil, pela sua extensão, também tem uma importância, uma responsabilidade do ponto de vista de produção de alimento, mas a população dos países importadores, daqui a pouco vão começar a reagir, não vai querer mais importar produtos do Brasil, por causa do excesso de agrotóxico que a gente tem. Além da população cada vez ter uma série de doenças, né, que é fruto desse agrotóxico que a população está consumindo. Portanto, é um desafio muito grande que a gente pretende, com esse debate aqui, mostrar alternativas para a gente avançar num caminho de cada vez mais produzir com menos agrotóxico, quem sabe um dia sem agrotóxico, né? Deputado, aqui na Câmara, a partir desse debate, o que é possível fazer? Tem projeto nesse sentido já? Qual que é a sua ideia? Tem projetos, por exemplo, tem a comissão especial que está discutindo a legislação do agrotóxico, né? E lá você tem, então, correntes, principalmente da bancada ruralista, que quer avançar no sentido de flexibilizar a legislação, quer tirar, inclusive, o papel da Anvisa e o papel do IBAMA, entendeu, para aprovar novos agrotóxicos ou aprovar agrotóxicos existentes em novas culturas, né? E, por outro lado, você tem projetos, né? Eu, por exemplo, sou relator de um projeto que está em discussão, inclusive, nessa comissão, em que a gente estabelece uma meta de que daqui 10 anos a gente não utilizar mais agrotóxicos no Brasil. Então, na verdade, sim, essa audiência aqui, ela vai contribuir com o debate, tá? Mas o que nós precisamos encarar é que, olhando para a população brasileira, para o alimento que a população brasileira está consumindo, né? Todos nós estamos consumindo, do papel que a agricultura tem do ponto de vista do comércio, inclusive internacional, do que representa para o Brasil. O mundo inteiro está querendo acabar com o uso do agrotóxico. Então, de um lado, você tem essa expectativa da gente avançar, entendeu? Nessa perspectiva. Por outro lado, a gente vê a contaminação do próprio solo, dos lençóis freáticos, né? Desses agroquímicos, né? Então a gente quer contribuir nesse sentido, né? Com esse debate. E, por outro lado, a gente vê que a gente sabe que é uma guerra muito grande, porque, por outro lado, você tem empresas poderosas, transnacionais, que dominam o mercado de produção de semente, de produção de agroquímico, né? Tem muitos interesses comerciais, né, por trás, né, da agricultura, e nós precisamos fazer um debate e a Câmara não pode se ficar sujeita aos interesses das grandes empresas transnacionais. O papel nosso aqui é olhar como é que a gente trabalha uma legislação adequada, entendeu? Para poder ter na agricultura brasileira uma produção de alimento sadio para a população brasileira. Ok, deputado Nitotado, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública que começa daqui a pouquinho na Comissão de Meio Ambiente. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Amanhã agitada, aqui com bastante debate na Câmara. Você pode acompanhar tudo aqui na TV Câmara, no nosso canal no YouTube, no canal do YouTube do Câmara dos Deputados e também na nossa página na internet, em câmara.leg.br. E você viu nesta edição do Câmara com Notícia, combate ao câncer, o uso de serviços de transporte como o Uber e as mudanças no ensino médio. Deputados vão debater com especialistas temas que mobilizam o país em 3 comissões gerais marcadas para esta semana. E a agenda de votações começa com mais de 20 itens na pauta do plenário. Deputados da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção podem votar o relatório final esta tarde. E você vai ver daqui a pouco no Câmara com Notícia. Detectores de metal para entrar em estádios e ginásios esportivos. Proposta em análise na Câmara torna obrigatória a instalação desses equipamentos. Você é contra ou a favor? O Dia Nacional do Endocrinologista vai ser discutido pela Comissão de Seguridade Social e Família. A audiência pública é nesta terça-feira, às 10h30 da manhã, no plenário 7. Participam representantes de várias sociedades médicas. A
Agora em Brasília, 9h16. O Câmara com Notícia está de volta. A Câmara analisa uma proposta que pode obrigar os shopping centers a disponibilizar álcool em gel nas praças de alimentação. O objetivo é evitar a transmissão de doenças, mas nem todo mundo é a favor do projeto de lei. Higienizar bem as mãos é uma medida importante para evitar a transmissão de doenças, como a gripe H1N1. Um projeto de lei discutido na Câmara prevê que os shopping centers de todo o país devem disponibilizar álcool em gel nas praças de alimentação. Esse médico especialista em medicina tropical diz que o uso do produto é apenas um complemento no cuidado com as mãos. A melhor forma de higienizar as mãos é com água e sabão. O álcool gel é um complemento, principalmente numa praça de alimentação, no momento que você for pegar um alimento, principalmente se for servir esse alimento para uma criança. Pela proposta, quem desrespeitar a lei poderá ser punido com advertência, multa e a interdição do estabelecimento, segundo a Lei de Infrações à Legislação Sanitária. O texto recebeu críticas de deputados e representantes do setor. Você dizer simplesmente por intuição que você disponibilizar álcool gel para a população vai evitar doenças é muito superficial, é muito pouco embasado e você acaba interferindo novamente na iniciativa privada de forma muito fácil, né? Isso a gente tem que ter mais cuidado quando a gente está tratando de uma entidade, de um equipamento privado, feito com dinheiro privado, administrado por pessoas privadas. O projeto fala que é em função dos germes, as doenças que podem ser provocadas nas pessoas e pela facilidade do álcool gel, isso seria uma contribuição importante. Entendo tudo isso, mas eu acho que isso não precisa ser uma lei. Isso é princípio de educação. Todo mundo, antes de fazer uma refeição, deve procurar um banheiro, lavar suas mãos e fazer a sua higiene como deve ser feita, naturalmente. O relator na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o projeto foi aprovado, afirma que a medida se justifica pela necessidade de se reduzir a proliferação de doenças. Isso já existe, inclusive, em países da Europa, dos Estados Unidos, e agora, a partir do momento que você aprova esse projeto, nós vamos então promover uma campanha de divulgação onde há a conscientização da população no sentido de poder estar fazendo essa higienização, prevenindo contra a gripe do grupo A e também o H1N1. O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora será analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos agora voltar para o corredor das comissões com a Mariana Prechitsky, que tem mais informações para nos atualizar. Mariana. Isso, Vera, eu falei que amanhã estava movimentada e está mesmo. Olha, além da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores para receber o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e aqui na Comissão de Meio Ambiente para falar de agroecologia, há outras 3 audiências públicas marcadas agora pela manhã. A Comissão de Trabalho vai discutir um projeto que trata da regulamentação do exercício das profissões de analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de redes, administrador de banco de dados, suportes e suas comissões ligadas, profissões ligadas a esse assunto. Na Comissão de Seguridade Social e Família, a audiência pública vai debater a criação do Dia Nacional do Endocrinologista. E na Comissão de Seguridade Social, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a audiência pública é para tratar da federalização da segurança pública aqui no Distrito Federal. Vera. Obrigada, Mariana. A gente fala de novo já. Torcedores podem ter que passar por detectores de metal antes de entrar em estádios e ginásios esportivos. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta torna obrigatória a instalação desses equipamentos. Como era bom assistir a jogos nos estádios com nossos pais quando nós, quarentões, éramos crianças. O que era um programa para toda a família nos anos 70 e 80, hoje se tornou uma verdadeira aventura, por vezes uma tragédia. A violência nos estádios de futebol virou quase uma rotina em dias de clássicos entre times rivais. Torcidas organizadas das equipes que se enfrentam começam a brigar e a violência se espalha rapidamente pela arquibancada. Outras vezes, quem começa a luta é algum torcedor isolado que levou armas para o estádio. O projeto original determinava que todos os estádios e ginásios tivessem detectores como este, do tipo portal.
Mas o relator na primeira comissão resolveu mudar o texto para tornar a ideia mais viável. Nós sabemos que hoje tem um portátil, né, que poderá facilitar também a se identificar qualquer tipo de armamento, facas, armas, enfim, se faz necessário. Hoje o pai não pode levar mais os filhos para um jogo de futebol, por exemplo, a família não pode mais frequentar o jogo de futebol porque muitos vândalos levam até armas para dentro dos estádios e acaba tirando a vida. E hoje um pai não quer mais ter, entrar no estádio para assistir um jogo e levar o seu filho morto para casa. A torcedora Flávia Cavalcante testemunhou uma cena de briga e vandalismo no dia em que Flamengo e Palmeiras jogaram no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Ela acha que o projeto ajudaria a evitar a violência a cada jogo e também no futuro. Com certeza ajudaria sim, até porque a gente poderia tentar identificar um pouco mais desses vândalos com os detectores de metais. Porque sabemos que entra com barra de ferro, entra com algumas coisas que poderia realmente prejudicar nosso espetáculo na arquibancada, né? Que é o que faz nós torcedores organizados, né? Para este presidente de torcida organizada, a proposta em análise aqui na Câmara ajudará, inclusive, as próprias torcidas. Isso inibe aquele torcedor comum, porque as coisas acontecem e sempre sobra para a torcida organizada. Só que às vezes tem aquele torcedor que está lá no meio da gente, que a gente não conhece, mas ele está com um sinalizador que nós de torcida organizada sabe, por exemplo, que é proibido nos estádios. Então a gente, pela organização, a gente já avisa os nossos torcedores o que pode e o que não pode. Então isso inibe esse tipo de torcedor dentro do estádio. E a gente aprova isso aí sim. E agora, Carol Nogueira tem as últimas informações sobre o dia no plenário Ulisses Guimarães. Carol. Vera, daqui a pouquinho começa a Comissão Geral sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Como a gente falou no início do jornal, é a primeira de 3 comissões gerais que acontecem essa semana. Essa então vai ser realizada agora de manhã. De tarde às 2 da tarde tem sessão ordinária da Câmara, são mais de 20 itens na pauta. A decisão ali vai dos líderes, do que vai ser de fato pautado a cada dia da semana. A expectativa de hoje é que se comece mesmo com o projeto que endurece as regras para a concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo. A oposição promete obstruir essa votação. Além disso, tem na pauta também um projeto que trata da venda das dívidas ativas dos estados com a União, e uma iniciativa que pretende aí ajudar a aliviar a crise financeira dos estados, mas que é uma iniciativa bem polêmica também. Tem ainda o projeto do piso salarial dos vigilantes da segurança privada, dispensa de visto para turistas americanos, a prorrogação do prazo final para acabar com os lixões em todo o país, ou seja, uma série de projetos diferentes. A gente acompanha isso então a partir das 2 horas da tarde, Vera. E agora as últimas informações das comissões com a Mariana Pichitsk, voltando com você, Mariana. Isso, Vera, a gente falou de audiências públicas, debates com convidados nas comissões permanentes aqui da Câmara. Agora nós vamos falar de discussões com deputados, reuniões nas comissões. Por exemplo, o grupo de trabalho agora às 10 da manhã de taxistas e aplicativos digitais. É um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Saratini do PT de São Paulo. Tem reunião ordinária agora pela manhã. Lembrando que amanhã tem uma comissão geral para discutir esse assunto, o grupo de trabalho, esse assunto dos taxistas e aplicativos digitais como o Uber. À tarde, 2 destaques nas comissões aqui da Câmara. Uma delas é a comissão especial que trata a questão da carreira da Receita Federal. Pode terminar de votar o relatório, estão faltando destaques, um relatório polêmico que houve divergência entre deputados e também entre os auditores da Receita Federal. Pode concluir a votação hoje à tarde e, além disso, a comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção tem reunião às 2 da tarde no plenário 14 para votar o relatório final. Vera. Obrigada. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o combate ao câncer, o uso de serviços de transporte como o Uber e as mudanças no ensino médio vão estar em debate em 3 comissões gerais marcadas para essa semana. A agenda de votações do plenário começa a semana com mais de 20 itens na pauta, entre eles as mudanças no auxílio-doença. Deputados da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção podem votar o relatório final nesta tarde. E esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 22 de novembro. Neste momento em Brasília, 9 horas e 25 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia.